Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Quem nunca precisou capturar um sinal no osciloscópio, aquele sinal que acontece uma única vez de uma forma muito rápida, que a nossa visão não consegue às vezes nem ver. Vamos aprender a capturar esse tipo de sinal no osciloscópio? Bora lá para o nosso vídeo! Bom pessoal, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais sobre o osciloscópio. Alguma vez você já precisou medir algum sinal ou apareceu algum ruído no seu circuito de uma forma tão rápida que a gente às vezes não consegue ver nem captar no osciloscópio? Pois é, isso que nós vamos aprender hoje, a fazer esse tipo de medida. Algumas vezes você tem um circuito que você vai dar um pulso muito rápido, pode ser às vezes até um sinal de um microcontrolador, ou mesmo às vezes pode acontecer um ruído ou um transiente muito rápido no seu circuito, que às vezes o osciloscópio não consegue captar na tela, ou às vezes até capta, mas fica muito rápido, aparece às vezes apenas um sinal muito rápido na tela, a gente não consegue fazer a medida. Poderia, às vezes, tentar apertar o run stop do osciloscópio, que é congelar aquele sinal na tela, mas como eu falei, às vezes o sinal é tão rápido, da ordem de mili ou até nanosegundos, que nós não conseguimos apertar o botão run stop, congelando esse sinal na tela, para medir a sua intensidade, ou até para descobrir o que está acontecendo em um determinado circuito. Então é isso que nós vamos aprender hoje, a fazer a medição deste sinal, que às vezes é único ou às vezes até intermitente em algum circuito, mas que acontece de uma forma muito rápida que nós não conseguimos ver. Então, para isso, o que eu fiz? Eu vou simular a ligação de uma fonte de bancada. Nós sabemos que uma fonte de bancada, ela vai de zero. Nesse caso aqui, ela está setada para 6 volts. Mas nós sabemos que ela vai de 0 a 6 volts em um determinado tempo. Ela não parte de 0 a 6 volts instantaneamente, que seria um sinal de uma rampa de subida. Ou seja, isso não existe, é utopia. Então, ela leva um determinado tempo para ir de 0 a 6 volts. Então é isso que nós vamos mostrar na tela do osciloscópio de uma forma muito rápida. Primeiramente, o que eu fiz? Eu coloquei aqui 6 volts na tela, eu estou aqui com 2 volts por divisão, então tá 2, 4, tá marcando 6 volts aqui, tá bom? E aí eu vou desligar a fonte, vai a 0 volts, e agora eu vou ligar a fonte, ele foi instantaneamente a 6 volts. Reparou que essa linha ela praticamente subiu rápido, olha lá, ela desceu, mas ela praticamente subiu muito rápido. Mas a gente sabe que na verdade ela tem um tempo que ela vai demorar para subir, para chegar a esses 6 volts. É isso que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente faz esse tipo de medição? É muito simples e muito fácil. Primeira coisa que a gente faz, a gente calibra o osciloscópio para saber mais ou menos a que altura o sinal vai vir. Então eu estou em 6 volts, regulei em 2 volts por divisão, de modo a que o topo da minha linha DC, que é o sinal DC, esteja aqui em 6 volts. Desligo a minha fonte, vai a 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar o trigger, o sinal de trigger, repara a linhazinha aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho acima de 0 volts. Lembrando que esses ajustes que eu estou fazendo aqui, pode ser que a gente precise, dependendo do sinal que você for trabalhar, pode ser que a gente precise dar uma calibrada e uma mexida. O período aqui, eu vou colocar, ele está em 2 milissegundos, mas não preciso. Eu posso colocar aqui em 20 milissegundos. 20, 40 milissegundos, vou botar em 40 milissegundos. Então, estou em 40 milissegundos, com 2 volts por divisão, para dar aqui 12 volts. Aí eu coloco o trigger um pouquinho acima desse sinal. Então tá aqui, estou colocando ele na ordem aí de uns 2 volts, são 2 volts por divisão. Então um pouquinho aqui, um pouquinho. Venho no menu trigger, tá bom? Aqui, normalmente nos osciloscópios, essa última coluna aqui é a coluna de trigger do osciloscópio, tá ok? Aqui é a quantidade de volts por divisão, eu estou aqui em 5 volts por divisão, no caso eu coloquei 2 volts por divisão. Aqui é o ajuste horizontal do período, que eu coloquei aqui em 40 milissegundos, está aqui 40 milissegundos, e aqui o trigger. Agora, eu venho aqui no menu trigger do meu osciloscópio e vou procurar o modo. Modo, normalmente, ele é automático. Nós não queremos automático, nós queremos colocar ele no modo normal.
eu coloco ele em modo normal. Tiro do automático e coloco no normal. Fecho o menu. O osciloscópio agora, ele está, entre aspas, esperando qualquer pulso que apareça na ponta de prova do osciloscópio e ele vai congelar aquele sinal. Então, no caso, a fonte está desligada, ele está em stand-by. Qualquer pulso que eu dê aqui na entrada do meu osciloscópio, qualquer sinal, ele vai ser imediatamente congelado na tela para que eu possa fazer uma medição. Então agora eu vou ligar a fonte e você vai ver o momento em que ele vai congelar o tempo de subida dessa minha fonte. Ou, por exemplo, de qualquer outro circuito, por exemplo, poderia injetar um sinal quadrado na entrada, eu veria o sinal se formando. Vamos testar aqui. 1, 2, 3 e vamos ligar. Olha lá. Ele imediatamente congelou esse sinal na tela aqui. Tá ok? Então, vamos desligar. Você vê que ele congelou na tela. Repara que ele está congelado. Ó, mesmo que eu ligue aqui, ó, ele já não marca mais, porque ele está congelado na tela. Agora nós vamos medir se realmente essa fonte ela foi de 0 a 6 volts. Será que ela passou de 6 volts? Será que ela foi de 0 talvez a 6, 6,5 e depois caiu a 6 volts, que é o que está marcando? Isso faz com que a gente saiba, por exemplo, se você tem um problema no capacitor de filtragem. A fonte, dá para você testar uma fonte se ela demora muito para atingir a tensão de 6 volts. Isso significa que se ela tiver uma rampa de subida muito lenta, não é uma fonte de boa qualidade. Então como é que a gente faz agora para medir? Normalmente aqui em cima eu tenho os menus. Então eu venho aqui em menu de cursor. Como eu vou medir o tempo que ela demorou, eu vou aqui ó, em time off, né? Eu vou aqui em time, que é o tempo. E vou aqui no cursor, no menu de cursor, que está aqui, ó. Eu tenho os dois tipos de cursor, select e cursor. Está aqui no cursor E e o cursor S, né? Vamos no cursor E e aí eu mexo aqui, ó. Este é o cursor E, que está marcando aqui em cima. Óbvio que isso poderá variar de osciloscópio a osciloscópio. E, tá vendo? Eu coloco aqui mais ou menos aonde está marcando 6 volts, porque ó, 2 volts por divisão, então eu estou em 6 volts aqui. Eu coloco aqui, ó. Aqui ela começou, estabilizou, 6 volts. Venho aqui embaixo, seleciono o outro cursor aqui, ó, que é o cursor S, que é esse outro cursor. Venho aqui, coloco aqui, que foi o momento em que essa fonte começou, ou seja, na hora em que eu liguei. E aqui embaixo eu tenho o ΔT, que é aqui, ó, DT, que é exatamente o tempo entre esses dois cursores, entre o S e o E, que é o ΔT. Que no caso aqui, eu estou vendo, colocar um pouquinho, setar um pouquinho melhor, eu estou vendo que demorou algo em torno de 70 milissegundos para estar em 6 volts, para ver essa parte aqui de cima em 6 volts. Ah, mas será que ali é 6 volts mesmo? Não tem problema nenhum, eu posso vir em voltage, o cursor de voltage, vou colocar o primeiro aqui, cursor, vamos selecionar o cursor aqui, ó. Vamos colocar aqui o cursor em 0 volts, vamos no outro cursor e vamos ver aonde foi o pico máximo aqui, ó. 5.76, 5.84, 6 volts. Então, de ponto a ponto, deu 6 volts. Repara que não houve nenhum spark acima disso aqui, nenhum pico. Ou seja, essa fonte realmente ela foi de 0 a 6 volts. Ou seja, não houve de 0 a 6,2, 6,3 volts e depois caiu. Senão haveria um pico para cima e voltaria a 6 volts. Então, isso mostra, por exemplo, que essa fonte é uma fonte de boa qualidade. Óbvio que o objetivo dessa aula não é mostrar se a fonte é boa ou não, até porque, na verdade, eu vou fazer um próximo vídeo justamente mostrando o review dessa fonte. Mas o que eu quis mostrar para vocês aqui é como medir o intervalo de tempo muito rápido, que é essa curva, que a gente não consegue ver a olho nu. Se a gente voltar aqui e fechar tudo e der um auto setting, vai marcar os meus
6 volts, eu estou em 5 volts por divisão, então vamos voltar lá em 2 volts por divisão, então eu estou em 6 volts, vou desligar de novo essa fonte, ela vai cair a zero, mas se eu ligar de novo, demora para chegar em 6 volts, mas nós não vemos quanto tempo demorou para essa fonte chegar, tá bom? Isso pode ser feito com a entrada de um microcontrolador, dá para a gente ver um chaveamento, às vezes nós podemos utilizar um transistor como chave, então dá para a gente verificar quanto tempo demorou para o sinal da base do transistor, por exemplo, ir a 1, para que ele ligue um determinado relé, um determinado circuito no coletor desse transistor, então dá para saber o ΔT, à medida em que eu injeto o sinal na entrada dessa chave eletrônica, né, que é um transistor como chave, quanto tempo demora para que o coletor conduza e faça a ligar um relé ou ligar uma carga qualquer. Então isso é muito importante, esse tipo de teste em um determinado circuito, ou às vezes até para determinar um determinado ruído que está acontecendo e que a gente não consegue ver, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa aula foi uma aula rápida, mas uma aula muito útil para quem nunca mexeu no osciloscópio ou para quem quer fazer uma medição de um sinal muito rápido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa o like no vídeo. Não esquece de compartilhar os vídeos nas redes sociais, nos seguir no Facebook e no Instagram, vou deixar na descrição do vídeo aí. Compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp. É muito importante o like de vocês no nosso vídeo, porque faz com que o nosso vídeo seja divulgado e o canal, cada vez mais tendo like, seja mostrado no Facebook, e isso faz com que a gente tenha mais inscritos ajudando a gente, tá bom? Um grande abraço para vocês, valeu!